Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, o marido da igreja, o salvador da igreja, o grande curador, o grande eu sou. Veja, Ele é tudo em todos. Nós estamos supostos, de acordo com a profecia de Apocalipse 10, a ir na mão do anjo, tomar o livro e comê-lo. Essa é a razão pela qual a igreja está se tornando a palavra. Ela está comendo do corpo, palavra do Filho do Homem. Veja, a palavra revelada, manifestada para esse dia, a palavra para esta era, a era da noiva. Não mais a era pentecostal, mas a era da noiva. Vamos lembrar de que o Cordeiro, veja, naquela cerimônia da Páscoa, o que sobrasse tinha que ser queimado, não podia ser guardado para outro dia. Então, temos queimado tudo aquilo que sobrou da era pentecostal e agora é vivido da era da noiva, essa era da pedra angular. Veja, e a pedra angular é Cristo. Veja, o Mombrana chama aquela pedra, veja, com 7 olhos do livro de Zacarias, do mesmo nome daquela pedra cortada sem mãos lá do livro de Daniel. Veja, aquela pedra é Cristo e ela veio clamando graça, graça a ela. Veja, uma dupla porção de graça para tomar a igreja e levá-la ao nível de fé, ao nível de obediência, ao nível de comunhão. Veja, vivendo nesse reino messiânico com um coração voluntário, inclinado pelo Espírito de Deus para obedecer a palavra de Deus. Por isso temos orado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então não o contrário. Seja feita a tua vontade e venha o teu reino. Não, primeiro venha o teu reino, seja feita a tua vontade em ordem. E Ele é o que opera o querer e o realizar nas nossas almas. Agora, veja Ezequiel capítulo 3, sobre o assunto de comer o livro. Veja, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Veja, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Veja, então para que ele pudesse se tornar a palavra, ele tinha que primeiro comer o livro. Da mesma forma, nós, se quisermos nos tornar a palavra, temos que comer o livro. Veja, temos que trazê-lo para dentro do nosso coração de acordo com a profecia. Hebreus 8 e Hebreus 10. Deus tiraria o coração de pedra, nos daria um coração de carne, veja, colocaria ali dentro um espírito novo, veja, colocaria o seu próprio espírito ali dentro desse coração para que nós pudéssemos voluntariamente, veja, com um espírito manso, humilde, obedecer a palavra de todo o coração. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo levada a essa era de Éfeso. Veja, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, de acordo com a profecia. Veja, uma igreja que está sendo alimentada, cuidada, ela é salva, ela é amada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é a senhora eleita, ela é o tabernáculo do Deus vivente, ela é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a árvore noiva, tudo isso é ela, é Ele em nós. Então na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus sobre esse tema, que tão somente é graça, ele diz assim no parágrafo 262. Mas agora chegamos à cabeça, a pedra de coroa, abre aspas, graça, graça. A pedra de coroa bradou. A pedra com 7 olhos, Cristo. Veja, a pedra angular bradando o quê? Graça, graça. Passou da morte e credo a uma palavra viva do Deus vivo. O único plano provido por Deus para a sua era. Seus filhos, na era da palavra, vivificados pelo Espírito,
como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la. E assentados agora nos lugares celestiais, veja, agora, já vivos e sujeitos a cada promessa na palavra. Então o que isso faz? Você sendo uma parte do gene de Deus, uma parte da palavra. Outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo, porque não há fermento entre vocês. Veja, não há fermento, nenhum fermento entre vocês, nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma interpretação humana. Apenas a palavra, somente, assentados nos lugares celestiais, na porta onde ele pôs o seu nome. Veja, e esse nome é Cristo. Veja, no parágrafo 215, diz uma coisa muito importante, e o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém? O que ele é então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Não é de admirar, veja, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, revelou-te isto, quem eu sou, e sobre esta pedra edificarei o meu lugar de adoração. Ó Igreja viva de Deus, permaneça em firme fundamento, em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o cântico, porém se não está sobre Cristo a palavra, você está sobre areia oscilante e vacilante, mas sobre esta pedra, Cristo, a minha palavra. Veja, ali está o lugar de adoração, ali está o pão, ali está o sangue, ali está a vida, ali está o nome. Veja, a interpretação, por isso que o Salmo 138 diz, coloquei a minha palavra acima do meu nome. Porque muitas pessoas podem falar de Jesus, 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 e não tem a palavra. Veja, se não tem a palavra, não estão adorando no lugar correto, não. E não tem o nome correto, porque o nome verdadeiro, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sendo ele a palavra, a interpretação correta da palavra é o nome. Veja, e esse nome está colocado na porta, veja, no corpo de Cristo. É ali onde nós vamos adorar, o nosso lugar de adoração. Então, seguindo aqui, o parágrafo 264. Veja, nenhum fermento entre vós, veja, nenhum credo, nenhum dogma. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pode fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra numa forma de profeta Deus, ó glória, prometido por Malaquias 4, prometido pelas demais escrituras, veja, onde você o adora? Na casa de Deus, assentados, veja, presente em lugares celestiais. Que coisa preciosa. Agora, veja, parágrafo 270. Veja, a mesma coisa nos dias de Elias. Elias até mesmo, veja, quando os seus ossos, veja, onde aquele reflexo, o refletor de Deus em seu corpo, sendo manifestada a palavra, profetas são reflexos, veja, sendo manifestada a palavra de Deus, colocaram um homem morto, eu falei Elias, mas é Eliseu, colocaram um homem morto sobre ele, ele despertou para a vida novamente. Nós somos sua carne e sangue, contanto que sejamos a noiva de Cristo. Veja, você crê nisso? Muito bem, ele morreu por nós, e nós morremos para nós mesmos, e estamos sepultados em seu nome. Veja que não mais seríamos do mundo, mas estaríamos nele, do qual tanto a família dos céus toma o nome de Jesus Cristo. Isto veja, Efésios 1:21, porque tanto no céu, a família dos céus, do que a família dos céus é chamada? Jesus. A família na terra é chamada do quê? Bem, essa é a casa de Deus, onde o sangue está. E essa é a porta, esse é o portão, esse é o lugar em que ele pôs o seu nome, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra refletindo-se e despertando a era em que você está vivendo, isso é o que ele foi, isso é o que Moisés foi, isso é o que Jacó foi,
Isso é o que os demais foram, despertando essa palavra de Deus, o refletor em que Deus estava se refletindo. Profetas eram refletores, veja, refletindo-se e chegando a essa perfeita imagem de Deus, Jesus Cristo, a obra-prima. Veja, foi golpeada para que ele recebesse os demais como noiva, que tem sido refletores. Então, uma vez que nós venhamos a comer o livro, nós nos tornamos o livro e refletimos o livro, refletimos a palavra que nós comemos. Por isso a verdadeira igreja tem tomado o livro da mão do anjo, comido, vivido por essa palavra e agora refletindo essa mensagem. Não outra mensagem, não a nossa mensagem, mas refletindo a palavra, porque nós comemos o livro. A razão pela qual muitos estão vomitando a palavra é porque, na verdade, eles não têm um paladar espiritual e a palavra não veio a eles, a palavra é para os filhos. Os filhos são os únicos que podem receber a palavra, podem digeri-la, podem comê-la. Veja, podem trazê-la para dentro de si. Veja, e depois refletir. Por isso que ele disse para Ezequiel, coma o livro. Veja, ele comeu o rolo, comeu aquela palavra. Veja, e a palavra é Jesus Cristo. A palavra interpretada à luz da mensagem. Veja, o nome, a vida, o sangue, o poder, a ressurreição, a vida. Veja, a verdadeira igreja, essa pedra cortada sem mãos, para a verdadeira igreja veio clamando graça, graça a ela, graça para crer na mensagem, graça para comer o livro, graça para refletir o livro, como os profetas do passado foram refletores, porque haviam comido a palavra. Moisés, Elias, Eliseu, veja, cada um aqueles profetas, Jeremias, veja, Ezequiel, Isaías, veja, cada um deles, homens que tinham comido o livro. Por isso a verdadeira igreja, agora, de posse dessa promessa, ela é uma refletora da verdade. Não podemos pregar outra coisa, viver outra coisa, a não ser essa mensagem. Veja, nós estamos vivendo a era em que o reino de Deus está sendo estabelecido dentro da nossa alma. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.